O Conto Sem Olhos faz parte da segunda geração do romantismo. Podemos observar isso por ele ser um texto obscuro e satânico. Não só por isso, também como ter poucos personagens e a narração prolongada e explicativa. Também o texto tenta sempre sair um pouco da realidade, tanto o autor quanto o personagem e o narrador. O que difere o Conto Sem Olhos de outros contos é que ele está voltado à literatura fantástica, onde as narrativas ficcionais estão centradas em elementos não existentes. E como contista, ele estaria em um âmbito de condensação que acumula mais tensões. E em Sem Olhos, Machado nos faz imaginarmos e nos perguntarmos entre o que é real e o que é alucinação. Sem Olhos estaria dentro do contexto do fantástico clássico, em que há uma permanência da incerteza entre dados objetivos e fenômenos alheios à natureza. Como nos esclarece sua fonte, deixa no ar uma desconfiança e continua afirmando uma visão do fantasma. No conto Sem Olhos de Machado de Assis, ele fala de uma figura, um fantasma, uma figura do fantástico, que suscita menos temor que pena, já que antes de sua aparição há o contato com toda a história de injustiça e covardia que levou à morte de Lucinda. A figura fantástica de Lucinda só suscita temor pela aparição de ser mesmo assombração e pelas marcas de mutilação que ela leva, sem seus olhos. E nesse conto, Machado fala também sobre o medo do fantástico, do fantasma, dos espíritos, e leva o leitor a refletir sobre a vida e a morte, o que é real e o que é surreal. O Conto Sem Olhos gira em torno de mitos, em questão de acreditar em outros seres, em fantasmas. O desembargador é o único que acredita, no meio daquele pessoal discutindo. E daí ele decide contar a história, ou melhor, a história que um vizinho seu lhe contou. E aí ele começa a contar uma história, né, de que ele vivia no interior da Bahia, que ele conhecia um casal, e que a mulher, né, quando passava com o seu marido por ele, não olhava nos olhos dele, sempre passava de cabeça baixa, sempre demonstrando ter muito medo, e seu marido sempre passando uma imagem de um homem muito ciumento. Um ciumento muito possessivo, por sinal. Daí, certo dia, ele encontra essa mulher sozinha na rua, muito triste, e resolve perguntar o que aconteceu com essa mulher. E aí, ela levanta a cabeça e eles têm um primeiro contato visual. Nesse momento, o marido dela aparece e a leva embora, sem mais nem menos, sem muitas explicações. E aí ela fica desaparecida. E acabam aparecendo rumores no interior de que ela foi assassinada pelo marido, que ela se suicidou. E aí fica todo esse mistério. E ele, para quebrar esse mistério, decide ir na casa desse casal. Chegando lá, ele encontra o esposo, né, o marido. E aí pergunta por Lucinda, que é a mulher. Pergunta por ela e ele diz: não, ela morreu. E eu apenas puni. E aí ele pergunta como, e ele então resolve mostrar a punição. Ele tirou os olhos da mulher. Pelo contato visual que ele teve com ela, então ele jogou a culpa de ter tirado os olhos da mulher em Damasco. Daí ele fica horrorizado e tudo mais. E aí, o desembargador dá uma pausa na narração dessa história. E aí os amigos, né, ele pergunta a Maria do Céu se então agora ela acredita em fantasmas. Ela fica cabisbaixa, fica duvidosa. E aí ela diz que é apenas uma ilusão do doente, pois nada disso, a Lucinda não existiu. Damasco viveu todo o tempo em Santa Catarina, foi casado, e que a mulher da foto era uma sobrinha dele que tinha falecido. Mas ele tem uma dúvida dentro de si, o desembargador. Ele viu realmente a mulher sem olhos no quarto onde Damasco estava contando essa história. E até hoje ele não sabe o porquê, mas ele tem dentro de si a dúvida de que um dia vai poder ler as partituras no livro